proverá para si. Esta foi a frase que Abraão falou para seu filho Isaque. Esse texto está lá em Gênesis capítulo 22, no versículo 8. Na verdade, é que a trajetória de vida de Abraão foi uma trajetória de fé, uma trajetória de falhas e uma trajetória de fatos. O que isso tem a ver com você? Obviamente, se nós analisarmos as características de fé, Abraão foi um homem que deixou um grande legado, sendo ele conhecido, reconhecido como um pai na fé. As trajetórias de falhas de Abraão, elas caracterizam exatamente o lado humano, as falhas que tanto eu, você, as falhas que nós cometemos na nossa trajetória de vida. Mas acima de tudo, a vida de Abraão foi uma vida de uma trajetória de fatos marcantes, fatos que marcaram a história do povo de Israel, marcou a história de Abraão, marcou a família de Abraão. E é exatamente sobre um dos fatos que mais chamou a atenção, que foi exatamente o momento em que Deus solicita de Abraão um holocausto e Deus fala a Abraão que gostaria de receber o holocausto do seu filho. Neste momento, Abraão ele é naturalmente conduzido. Abraão ele resolve entregar sua vida a Deus e aceitar os desafios de Deus. Naquele momento, Abraão agora se prepara, chama seu filho, prepara o holocausto, a lenha, o cutelo e vai até fim. Certamente que Isaque olhou, Isaque já sabia o que significava adorar a Deus com o holocausto. Aí Isaque olha para a lenha, olha para o cutelo, mas aí Isaque no seu coração diz, está faltando algo, está faltando o bezerro. E ele olha e diz, pai, mas onde está o novilho? E Deus responde a Abraão, Abraão responde a Isaque dizendo, Deus proverá para si. Naquele momento, Abraão resolve caminhar, Abraão resolve compartilhar, Abraão resolve confiar. Compartilhar porque nós não temos ideia do coração de Abraão desde aquele momento, daquela manhã, até chegar ao Monte Moriá. Nós não sabemos o que passou no coração de Abraão, nós não sabemos o que passou na mente de Abraão, mas de uma coisa ele deixou muito convicto, ele estava ali para fazer a vontade de Deus. Ele ali estava confiante nisso. Quando a gente pensa no compartilhar, porque Abraão naturalmente expôs a Deus, Abraão conseguiu expor a Deus as suas limitações como homem, expôs a Deus as suas limitações, seus sonhos, seus projetos, e mais do que isso, Abraão também expõe ao seu filho a sua limitação, porque naquele momento em que Isaque pede a Abraão para mostrar-lhe o cordeiro que seria imolado, ele simplesmente não teve condições de fazê-lo. Por quê? Porque existia uma limitação humana naquele momento. Diante desse fato, Abraão não se intimidou. Abraão não permitiu que as circunstâncias que eram adversas àquilo que ele estava precisando, aquilo que ele precisava fazer, não poderia naturalmente, digamos assim, não poderia ali interferir no projeto de Deus. E Abraão resolve seguir a sua caminhada. E lá na frente, chegou o momento de Abraão confiar em Deus. E aí, Abraão decide confiar em Deus. Não existia o cordeiro, não existia o que imolar a não ser seu filho, mas a confiança de Abraão era constante em Deus. A prova disso é que quando ele chega no local, quando ele prepara tudo para adorar a Deus, ele olha ao redor de si e entendia que Deus precisava naquele momento ser exaltado e ser glorificado. E quando ele levanta a sua mão, Deus do céu faz a providência. Deus impede que naquele momento o filho de Abraão, o seu único filho, fosse imolado. E naquele instante, Deus testifica no coração de Abraão o cumprimento da sua fidelidade a ele. Deus sempre foi fiel a Abraão. E o maravilhoso nesse processo, nessa história, é que quando nós decidimos confiar em Deus, descobrimos algo fantástico.
Vocês observam qual foi a frase que eu falei no início? A frase de Abraão para Isaque? Ele disse: Deus proverá para si, meu filho. Quando o homem confia em Deus, ele se depara com um Deus que provém para si, um Deus que provém para mim, um Deus que provém para ti. Abraão, naquele momento, Abraão provou dessa fidelidade de Deus. Deus estava não apenas sendo fiel e trazendo a provisão para aquilo que ele havia determinado, que era receber aquele holocausto, mas Deus também estava provendo na vida de Abraão. Deus estava provendo na vida de Isaque. Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e será o Deus de eternamente. Deus, ele não falha em circunstância nenhuma da vida. Deus, ele honra a fé daqueles que nele confiam. Deus proverá para si, Deus proverá para mim, Deus proverá para ti. O que Deus quer é que permanecemos fiéis a Ele, assim como Abraão permaneceu fiel. Deus mostra e testifica ao coração de Isaque que toda a base da confiança de Abraão em Deus não iria decepcioná-lo. Deus não vai te decepcionar. O Deus de ontem é o Deus de hoje e será o Deus de eternamente. O Deus que honra, Deus que provê, um Deus que glorifica e que exalta o seu nome nas circunstâncias mais adversas. Continue confiando no Senhor e pode ter certeza que o milagre acontecerá. Na hora certa, Deus proverá. Você precisa confiar. Um grande abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus.